Senhor presidente, bem, eu queria colocar, em primeiro lugar, que o PSOL é um partido de oposição programática, democrática e ideológica ao governo que está aí, o governo Dilma. Nós repudiamos a política econômica que é tocada por esse governo, que também é de ajuste fiscal, que é de privatizações, que tem tirado direitos dos trabalhadores. Então as pessoas poderiam dizer, poxa, mas seria muito mais fácil para o PSOL votar pelo impeachment, já que uma maioria circunstancial é favorável ao impeachment, seria confortável para a gente, mas não é da nossa índole. Nós procuramos coerência e verdade, nós queremos argumentos políticos que justifiquem uma posição política. E nesse momento, eu queria colocar o seguinte: qualquer governo que suceda Dilma Rousseff, os que estão previstos aí, Michel Temer ou uma nova eleição que ganha Aécio, tem um programa mais liberal, que retirará mais direitos, e quem vai pagar a conta da crise é o povo trabalhador. Essa é uma premissa que eu quero fazer. Segundo lugar, quero fazer uma preliminar, que é a presença ainda de quem iniciou ou deu início ao processo de impeachment e preside a Câmara dos Deputados. É uma vergonha nacional, é um escândalo internacional que alguém, com a somatória de acusações, réu no Supremo, 11 contas na Suíça, contem ainda com a anuência dos parlamentares para permanecer à frente desse processo. Nós repudiamos, nós do PSOL repudiamos, e teve que partir do PSOL. Um partido de 6 deputados entrar no Conselho de Ética contra Eduardo Cunha, e há 6 meses ele está protelando isso. E agora ele quer determinar o calendário do impeachment. Vergonha! Nós do PSOL não toleramos isso. Uma pessoa corrupta, e que o Supremo Tribunal Federal devia afastar imediatamente, porque ele impede as investigações. Em terceiro lugar, senhor presidente, nós queremos falar de luta contra a corrupção, porque esse é o tema que está na cabeça das pessoas. Não é as pedaladas fiscais, razão do voto do relator. O que está na cabeça das pessoas é que existe muita corrupção, que alguma coisa precisa mudar, mas não sabe como. Eu só queria dizer, é óbvio, que grandes manifestações tiveram repúdio a Dilma, outras tiveram apoio, as grandes tiveram repúdio, mas é preciso lembrar que Aécio Neves e o governador Alckmin também foram hostilizados na Avenida Paulista. E isso tem um significado político. As pessoas não sabem que projeto querem. E eu quero perguntar a quem nos ouve e vê, qual é a diferença de política econômica que existe entre Pedro Malan, Palocci, Levi, Armínio Fraga, Henrique Meirelles, todos eles, Pércio Aride, serviram ao PSDB e ao PT. Qual é a diferença que existe? Nenhuma. Política de ajuste fiscal. Segunda questão, está escrito na Constituição brasileira, está escrito lá, é preciso fazer auditoria da dívida pública. Existem ilegalidades enormes na constituição da dívida pública que consome uma parcela enorme do orçamento brasileiro. Ninguém discute, porque aí nós vamos bater de frente com o capital financeiro, com os rentistas, e é por isso que o Brasil tem a maior taxa de juros do mundo. Quem discute isso? Por que os partidos, os presidentes que se sucederam, não foram caçados por desrespeitar a Constituição? Fazer auditoria da dívida. Essa que é a questão. Porque o modelo é o mesmo. Esse modelo é excludente. O que se quer fazer é uma outra reforma. É uma outra reforma que vai ter agora a trabalhista, a previdenciária. Para quê? Para tirar direitos dos trabalhadores. Quem vai pagar a conta da crise são os trabalhadores. Não está se entendendo. Então a questão é só afastar o governo.
não é ver as consequências depois. Por isso, senhor presidente, quero dizer que os membros do PSOL, a maioria esmagadora, saiu do PT. Sim, porque o PT se atolou em corrupção. Ele fez a mesma coisa que os outros partidos. Mas não foi só por isso. Foi por causa também do projeto econômico, que nós não concordamos. Então, quando se pensa em corrupção, eu queria dizer aos companheiros e companheiras o seguinte. Olha, eu estou lendo aqui, deputado Jovaí, trechos aí do seu relatório. Eu quero dizer o seguinte, um professor universitário me procurou, ele fez uma enquete numa sala de universidade. Quem sabe o que é pedalada fiscal? Ninguém levantou a mão. Ninguém sabia. Todo mundo tem uma posição contra ou a favor a saída da presidente, mas não sabe o que é pedalada fiscal. Sabe por quê? É difícil, não é porque o povo não sabe, é ignorante, não. É porque esta questão orçamentária e fiscal, o senhor Reale veio aqui defender que o ajuste fiscal era a pedra angular da economia. Sem ajuste fiscal não existe economia. Mentira! Precisa ler Celso Furtado, precisa ler economista que pensa o Brasil e não quem consulta os dealers do mercado de madrugada, que são os Sardenbergs da vida, da TV Globo. Nós queremos economistas de verdade. Sabe o que é a meta da economia? É fazer distribuição de renda, gerar emprego, é conduzir o Brasil a um sistema de igualdade, de produção, de equidade. Isso é a meta da economia, não é fazer ajuste. Ninguém aqui quer defender o perdularismo ou o gasto inútil, muito menos a corrupção. Mas política econômica é algo mais complexo. E os professores que vieram aqui são de direito penal e queriam entender de economia. É um erro grave. Aqui está escrito, olha, o crime de responsabilidade é o seguinte, crime de responsabilidade pelo não registro de valores no rol de passivos da dívida líquida do setor público. O que o povo entende por esse processo? Na verdade, se falar mesmo que teve dinheiro que não foi reposto a tempo, que era para o Banco do Brasil, para a Caixa Econômica, passar para o Bolsa Família, para Minha Casa Minha Vida, é capaz da Dilma sair por cima nessa questão. Vai sair por cima. Não tem nada a ver. Crime de responsabilidade, responsabilidade fiscal, isso que está aqui, não é crime de responsabilidade. Pedalada fiscal e tal. Mas, TCU não é tribunal de julgamento. Nem porque quem julga mesmo é o Congresso Nacional. E era o parecer do TCU que foi feito. Não teve. Não teve. Nós aqui é que temos o poder de julgar legais ou ilegais as contas. Então, isso tudo é uma grande fantasia, um grande álibi para se fazer uma transição, em nome do combate à corrupção, que é verdadeiro, que a população está com o saco cheio e tem que estar, entende? Que a Operação Lava Jato começou muito bem, denunciando a trama de corruptores e corruptos, só que ela acabou enveredando por uma saída política. Infelizmente, eu fui da CPI da Petrobras, interroguei muitos dos que estão aí listados e digo que era preciso ter mais consciência do que se iniciou com essa operação. Por isso, senhor presidente, eu acho que vingança do senhor Eduardo Cunha, impopularidade, crimes com... obras da Copa, como a OAB quis colocar, tudo isso pode fazer parte de um conjunto da obra. Aliás, foi o presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, que falou, num primeiro momento, que era contra o impeachment por pedalada fiscal, que o povo podia entender o quê? Sei lá, uma infração de trânsito da presidente que anda muito de bicicleta, entendeu? E agora, não, ele falou, é pelo conjunto da obra, é porque as ruas querem. Só que as ruas podem cometer erros também. As ruas podem querer, mas é preciso ter materialidade criminal. É preciso ter foco no que nós queremos. E assim, presidente, é evidente
que os grandes erros que foram cometidos aqui é da ingovernabilidade. A ingovernabilidade. Alguém colocou, alguns dos parlamentares... Ô, presidente... Eu queria pedir só a atenção da... Colocaram o seguinte, é impossível, quem tem minoria no Congresso, na Câmara ou na Assembleia Legislativa, deveria renunciar. Essa é a grande mentira. Eu quero lembrar, o governo da Luísa Erundina, 1988, tinha 5 vereadores e 55. E ela governou e foi a melhor prefeita que São Paulo teve em todo o último período, com 5 vereadores. A governabilidade conservadora, o toma lá da cá, a troca, isso que o PT acabou adotando como método, foi o seu afundamento. O financiamento empresarial de campanha, que gera corrupção, que esse Congresso não foi capaz de dar conta. O Congresso não acabou com o financiamento empresarial. Foi o STF que acabou com o sistema. Foi o STF que acabou, nesse ano, com o financiamento empresarial de campanha, presidente. Por isso, eu queria dizer o seguinte, eu li atentamente e acompanhei o relatório do deputado Gilvair Arantes. Talvez ele pudesse ter feito um relatório em cima das pedaladas e das operações de crédito. Ele podia ter feito um texto em 20 páginas, mas ele preencheu o texto respondendo ao advogado-geral da União, mas não só isso, colocando as outras questões todas, Passadina, a questão política geral, e dizendo que é o Senado que vai julgar. Nós julgamos só a admissibilidade. Mas isso, relator, na verdade, não é real, entende? Não é real. Nós estamos julgando aqui, são essas questões econômicas de grande incompreensão social e que não são crime de responsabilidade. É fácil detonar essa questão. É fácil. O incompreensível, por isso que tem que botar todo o resto, o conjunto da obra, a insatisfação popular, para dizer, tem crime de responsabilidade, sim. E é por isso que eu acho que nós temos que entender o seguinte, eu acho que tem um grande debate, está aí, está nos cartazes. Estão os cartazes. Impeachment já, impeachment sem crime de responsabilidade é golpe, certo? Por que essa questão incomoda tanto? Eu li o relatório do deputado Gilvair, e em várias vezes ele começa dizendo, você é herói ou você é golpista? E depois ele responde várias vezes, por que isso não é golpe, aquilo não é golpe, e por que aqueles que estão defendendo o impeachment se sentem tão incomodados com o golpe? Pela seguinte razão, preste atenção, os meios de comunicação foram atrás dos ministros do STF. Aí pegava um no supermercado, pegava um ali na esquina do STF e perguntava, crime de responsabilidade é golpe? É óbvio, o ministro falava o quê? Crime de responsabilidade é constitucional, inclusive tem a lei do crime de responsabilidade. É que a pergunta era outra. A pergunta é, existe crime de responsabilidade? E aí o ministro do STF não ia responder, porque ele vai responder nos autos. Ele não respondeu. Mas aí dizer, todos os ministros acham que é crime de responsabilidade e não é golpe. Não é golpe que está aqui. A questão que incomoda tanto, senhor presidente, é outra. É a seguinte. Em 1964, nós tivemos uma profunda crise aqui no Brasil. E a crise era a seguinte. As Forças Armadas botaram os tanques na rua, não é o caso agora, não é a mesma coisa, mas tem o epíteto. Os revolucionários de 64, quer dizer, os militares golpistas, se esforçaram historicamente para dizer que tinham feito a Revolução de 64. Mas o que ficou para a história foi o golpe de 64. E é essa a dúvida histórica que nós vivemos aqui. Nós estamos fazendo história. E essa questão é a seguinte, quando o senador Auro Moura Andrade declarou lá de cima da presidência que o cargo de presidente está vago, enquanto o presidente João Goulart ainda estava no Brasil, o senador Tancredo Neves se levantou e gritou, canalhas,
É isso que o senador Tancredo Neves gritou. Canalhas! E é isso que eu acho que ninguém quer levar, esse epíteto. Por isso nós temos que discutir política aqui. Sem crime de responsabilidade materializado, eu acho que governo Temer, para mim, é uma farsa. É a continuidade do que está aí, muito piorada com Com a